Bom, pessoal, uma aulinha sobre ciclo hidrológico, vamos lá. E para eu começar a falar de ciclo hidrológico, eu tenho que voltar, eu tenho que expandir, eu tenho que ir além do planeta Terra, beleza? O que acontece então, pessoal? Quando a gente for além do planeta Terra, a gente olhar de fora, a gente está vendo o Sol. E o Sol está emanando energia para a gente o tempo todo, né? Então a gente tem aqui o nosso planeta, nosso sisteminha fechado, e aí o Sol vai jogar essa energia toda para a gente e essa energia vai ser captada e a gente vai utilizar para todas as coisas. O que acontece na real é que a gente vai, se a gente usasse essa energia toda como potência energética, a gente teria uma energia infinita aí. E não é o que acontece, a gente usa combustíveis fósseis, a nossa tecnologia não foi ainda para o sentido de usar energia solar, né? Então, ó, a gente tem esse tempo todo o Sol emanando energia para a gente, mas Fidelis, e à noite? Bom, à noite tem Sol em outro lugar do planeta, beleza? Então, ó, a gente tem essa energia toda chegando aqui e isso vai ser responsável para a gente poder entender essa questão aí do ciclo hidrológico. Por que entender? Vamos voltar um pouquinho. Vamos para a ideia de hidrologia ou hidrografia. Qual que é a diferença dos dois, Fidelis? Olha, hidrologia é o estudo da água, ou seja, o estudo dos conceitos relacionados à água, o estudo da porosidade, da água da chuva, da precipitação, tudo isso é hidrologia. Quando eu falo de hidrografia, eu estou falando aí agora de bacias hidrográficas, eu estou falando de rede hidrográfica, de rios, então eu estou descrevendo como a água está presente no nosso planeta Terra. Essa é a grande diferença que a gente tem dos dois aí. Fechou? Muito bem. Mas, para os dois, a gente tem que entender o conceito de ciclo hidrológico. Beleza. Voltando lá ao que a gente estava falando, o Sol vai emanar muita energia, certo? Só que, se a gente pensar, o Sol está muito distante da Terra. E aí, o Sol estando muito distante da Terra, a gente vai considerar que apenas um feixe de luz vai atingir o nosso planeta. E esse feixe de luz, então, ele vai atingir o nosso planeta com maior irradiação na parte do Equador e menor irradiação quando eu estou falando aí dos polos. Por isso que é mais quente no Equador e mais frio nos polos. Essa vai ser a diferença que a gente vai ter. Beleza? Beleza, Fidelis, entendi isso aí. Show! Vamos entender um pouquinho de circulação atmosférica. A gente vai rever isso em clima, mas vamos entender isso aí. Ó, o que acontece então? Quando eu tenho o nosso planeta aqui girando aqui o tempo todo, a rotação do planeta, as massas de ar em alta atmosfera, elas vão então girar para o sentido oposto da Terra, de leste para oeste aqui, tá? Então, a primeira movimentação que a gente tem que entender são dessas grandes massas de ar de leste para oeste. Mas, Fidelis, eu só vou sentir esse vento de leste para oeste? Não, se você sair da sua casa agora que você está assistindo esse vídeo e sentir, ele vai vir de todos os lados. Lembra que eu falei que a gente tem aquecimentos diferentes de acordo com o planeta? Então a gente tem um aquecimento maior aqui na zona equatorial e um menor na zona polar. A partir daí, o que vai acontecer então? Essa diferença de temperatura vai criar uma diferença de pressão entre os dois pontos. Diferente pressão, esse vento, né? Ele vai se locomover daqui também para lá. Então, ó, além da nossa leste para oeste, a gente vai ter aqui Equador até o norte, Equador até o sul. Então, movimentação sul-norte, norte-sul. Isso faz um L na cabeça de vocês, né? E é exatamente isso. Só que aí ele vai perder força em direção aos polos e vai voltar. Então a gente vai ter uma circulação. Isso é o que a gente chama, por exemplo, quando você vai ver o noticiário e tem lá um ciclone. O ciclone nada mais é do que essa circulação aí atmosférica. Beleza, Fidelis, entendi. Mas mesmo assim, não ficam redemoinhos assim. Não. O que acontece, pessoal? A gente vai ter diferentes temperaturas em altitude. Mais próximo do nível do mar, normalmente é mais quente. E mais próximo ali do superior da atmosfera, é mais frio. Então, a gente também vai ter essa diferença de pressão entre as porções de altitude mais baixa e as de altitude mais alta. Beleza? Beleza. Então, aí a gente vai explicar por que rola todo esse vento. Show! Beleza, entendi por que rola todo esse vento.
Todo esse vento vai tecer aí as dinâmicas climáticas globais e locais. Beleza. Falando um pouquinho mais agora da água, o que acontece, pessoal? E aí a gente pode vir aqui para o nosso ciclo hidrológico. Eu tenho lá o oceano, grande parte do planeta é coberta por água. Se eu tenho maior evaporação lá no Equador, eu vou ter uma evaporação muito grande ali. Então começa a evaporar, né? Isso em todos os lugares que a gente tem aquecimento das águas, começa a evaporar. Essa água, então, ela vai para a forma de vapor. Só que, pessoal, ó, essa água ela está subindo essa coluna. Quando ela está subindo essa coluna, ela vai se resfriando, né? Então, quando ela se resfria, esse vapor d'água vai se tornar água líquida. Dá um exemplo melhor para você, quando você encontra uma neblina. O que acontece com a neblina, pessoal? A neblina, ela nada mais é do que água líquida na atmosfera. Então a gente vai ter aí essa água líquida na atmosfera que a gente vai conseguir ver, beleza? Então isso é a neblina. Então essa água ela vai se tornar líquida ali e se ela continuar subindo em posições mais frias ali, ela vai se tornar gelo, tá? Só que pessoal, isso aqui não é o suficiente para você ter a chuva. Não é só formar líquido, não é só formar gelo para você ter ali a chuva. Tanto é que a neblina não é uma chuva, só a partir do momento que você passa nela, que essa água vai encostar no vidro do seu carro e vai aí, por conseguinte, fazer com que você veja ali as gotículas. O que acontece, pessoal? Eles têm que achar, essa água aqui tem que achar esses aerosóis naturais. Aerosóis naturais são poeira, poluição, coisas que estão no ar que vão conseguir agregar essas gotículas e vai formar uma gota maior. Quando essa gota tem peso suficiente para quebrar ali a resistência do ar, isso é uma chuva ou uma precipitação. Essa água, a partir desse momento, ela vai se precipitar aqui. E aí na aula de clima a gente entende que vão ser 3 chuvas pelo menos, orográfica, convectiva e frontal. Mas aí a gente deixa para uma outra aula. Essa chuva, então, pessoal, essa precipitação, ela vai encontrar aqui um ambiente terrestre. Esse ambiente terrestre ele pode ter vários usos do solo, várias ocupações do solo. Pode ser uma cidade, pode ser uma floresta, pode ser um solo desnudo. Então a gente pode ter vários tipos diferentes de usos do solo. Beleza? Beleza, entendi, Fidelis. Então pode encontrar várias coisas. Dependendo do uso do solo que ele encontrar, vai ser uma reação diferente a essa precipitação. Vamos entender primeiro, então, se ele encontrar uma floresta, né? O que acontece? Essa chuva vai encontrar a floresta e essa parte de cima aqui das copas a gente chama de dossel, ou seja, tá tudo unido ali, tá? Ele chama dossel aquilo ali. Quando essa água encontrar esse dossel aqui, ela vai parar por ali e parte dela vai parar por ali e já vai evaporar. Então passou a chuva, vem o sol, essa água que está em cima da árvore já vai evaporar. Parte dela vai ser o que a gente chama de interceptação, ou seja, ela vai encontrar os troncos de árvore ali e vai ficar nos troncos, tá? Então essa água também vai evaporar. Outra parte dela vai fazer o quê? Vai ser utilizada pela planta para respiração, transpiração e outras coisas aí, tá? Então, essa parte a gente chama de transpiração das plantas. Quando eu junto essa ideia de evaporação do céu, evaporação aqui nos troncos e a transpiração das plantas, eu chamo de evapotranspiração. Para cada cultura que a gente tem, para cada tipo de uso de ocupação do solo, a gente vai ter uma evapotranspiração diferente. Isso já foi estudado. Se você entrar no site da Embrapa, você acha a evapotranspiração de diversas culturas. Show? Show, Fidelis. Entendi isso aí. Legal, vem comigo. Depois disso, pessoal, tem uma parte que vai chegar no solo. Isso é óbvio, né? Então, toda a parte que ficou para cima chega uma parte no solo. Essa parte que chega no solo, ela pode ou empoçar, se a declividade não permite ela escoar, ou escoar, né, escorrer, ou aqui infiltrar.
tá? Beleza, entendi. Ela pode entrar no solo ou escoar. Só que, pessoal, se a gente muda aqui o contexto, se a gente muda aqui, ó, se a gente troca uma árvore, uma floresta, por uma cidade, o que, que a gente está fazendo? A gente está hipermeabilizando esse solo, então eu vou tirar essa infiltração aqui e não vai ter o uso, né? Então eu vou aumentar a evaporação. Aumento a evaporação e o escoamento superficial. Isso aí vai explicar para vocês por que a gente tem enchentes, por exemplo, tá? Então a gente tem enchentes porque o escoamento superficial é muito alto e ele vai encontrar o caminho mais fácil de chegar até onde ele quer. Vai ter a sua casinha na frente, vai ter ali as coisas na frente, então ele vai derrubar tudo aí. Por isso que a gente tem as enchentes e elas são perigosas, a força da água é muito grande. Beleza, a parte que infiltrou então numa área mais natural, eu vou ter a primeira parte que vai ser uma percolação. O que é isso, pessoal? O que é uma percolação? É quando a água está se movimentando nos poros do solo. Então, ó, lembra da aulinha de solo? Ó, a gente tem a parte mineral, a gente tem também os poros que podem estar preenchidos com água ou com ar. Se eu tenho preenchido com água, é a parte saturada do solo. Se está com ar, é a parte não saturada do solo. Legal, Fidelis, entendi. Então, beleza. Quando eu for saturando, então, essa parte, né, eu não consigo mais pôr água dentro do solo. A partir daí, eu só vou escoar. Então, aumenta a minha escoação, o meu escoamento. Isso vai mostrar para vocês essa parte de eventos extremos. Quando eu tenho muita água, muita quantidade de água, e aí ele não vai conseguir infiltrar e vai escoar tudo isso aí. A parte que consegue infiltrar pode virar drenagem profunda e recarga de aquífero. Essa recarga esse aquífero, então, ele vai seguir o relevo, ó. Ele está seguindo o relevo aqui. Quando esse relevo encontrar com o aquífero, uma parte aqui que aflorou vai se tornar uma nascente, ou seja, o aquífero vai minar a água. Minando a água, aquela historinha, né? Ó, água de mina, né? Por que água de mina? Água de nascente, uma água mais pura que vem aqui dos aquíferos. Ela vai se tornar então um rio, esse rio vai escoar para o mar e aí vai continuar o seu ciclo aí, que pode ser local, como que eu estou fazendo aqui, pode ser regional, pode ser nacional, continental e até o ciclo global, que é a nossa hidrosfera. Fechou? Essa foi a aula de ciclo hidrológico. Vejo vocês na próxima. Valeu!